os erros mais comuns na elaboração do orçamento anual. Essa matéria ela é bem interessante, porque quando a gente está no planejamento estratégico, um dos indicadores que a gente procura seguir é o desvio orçamentário, né? E nas práticas de governança, orçamento e planejamento andam juntos, conectados à governança, né? E é interessante porque eu vou mapear aqui 5 principais erros mais comuns que fazem com que os erros, né, aconteçam. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é o orçamento baseado apenas no histórico, né? Então, o que acontece? A gente não considerar as mudanças de mercado, novos produtos, riscos, oportunidades. Muitos falam que, tecnicamente, é o orçamento base histórica, né? A gente pega o histórico e faz em cima do histórico. Aí tem essas questões que acabam acontecendo, porque tudo atualiza, né? Você tem várias mudanças de comportamento, ainda mais hoje, que os mercados, os cenários onde a gente está inserido, eles mudam muito rápido, né? Então não dá para a gente cravar um orçamento baseado numa base histórica e acabou. Então esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que eu queria colocar para vocês aqui é a falta de conexão com os objetivos estratégicos, né? Então, recursos mal locados, né? Sobre a ótica de que não atende um objetivo estratégico. Ô, Júlio, me dá um exemplo, né? Então, você, de repente, tem um objetivo estratégico lá ligado a pessoas que você precisa treinar, e esses treinamentos estão ligados ali a resolver um problema de gap de chá, conhecimento, habilidade e atitude, e quando você vê o orçamento, os orçamentos que estão ali conectados a esses treinamentos não estão atendendo aquela necessidade. Se a gente for para a área de infraestrutura, a empresa está caminhando para um lugar, precisa de determinados equipamentos, e aí você vai ver o orçamento, e o orçamento não está aderente a esse passo, a esse objetivo que a empresa está indo. Então isso é um caso bem comum de acontecer, né? A gente precisa conectar o orçamento aos objetivos estratégicos. Isso que eu falo, orçamento e planejamento estratégico são duas práticas que precisam andar muito junto ali, né? O terceiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é assim, estimação de receitas, né? E a subestimação de despesas. Então, a gente vê muito isso aí, né? A pessoa chegar, né? Quem está ali responsável, dirigindo o orçamento, meio que aceitar que a gente pega as receitas e jogue elas para cima e as despesas joguem elas para baixo, muito para baixo. E aí o que acontece? Você chega lá, começa a operar com o teu orçamento, não consegue atender aquilo, né? Precisa fazer trabalho o tempo inteiro. Como você jogou lá para baixo as despesas e você está com a despesa alta, você tem que ficar fazendo corte toda hora, né? As receitas não foram aquelas que você previu, tá lá em cima, tem que fazer corte. Quer dizer, então, uma das coisas que a gente percebe muito é isso, a falta de profundidade nesses pontos que precisam ser colocados ali. Um quarto ponto aqui para vocês terem um entendimento, a falta de participação das áreas, né? A gente fala do orçamento participativo. Como que eu sou líder do orçamento, vou apresentar o orçamento sem ter a participação de todas as áreas. Então, tem baixa aderência quando você faz isso, né? Não pode ser orçamento no seu gabinete, tem que ser orçamento colaborativo. E por último, a quinta dica, o quinto problema é que não se monitora, né? Você não faz os ajustes necessários no orçamento. Então, outro erro comum é não monitorar o orçamento. Esses são 5 pontos que a gente vê que são erros mais comuns quando você faz esse tipo de trabalho onde o orçamento ali anual é definido e planejado e depois o acompanhado.